Você está satisfeita com a sua situação atual profissional? Você quer aprender uma habilidade nova, mas não sabe como começar? Quer fazer uma renda extra, mas está perdida? O conhecimento é a melhor forma de você conseguir se destacar e o estudo vai te proporcionar isso. Mas antes, você sabe como estudar da maneira certa? Essa é mais uma aula semanal em que eu vou abordar um tema relacionado à aprendizagem de uma forma mais detalhada. Então, pegue o seu papel e caneta para fazer suas anotações. E eu estou aqui, sempre gosto de lembrar, né, que eu estou aqui como um guia para você. E é para isso que a aula e o professor servem. Eu faço 50% do papel te passando o conteúdo, mas o aprendizado ele requer uma participação ativa do aluno, da pessoa que está escutando esse conteúdo. Então, você vai aprender um pouco mais disso, você vai entender por que isso acontece hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Eu demorei um pouquinho para entrar, para conseguir abrir a live, porque eu acabei de descobrir que o navegador do Safari, o navegador da Apple não funciona com as lives no YouTube. E por isso demorei para abrir. Mas estamos aqui agora, então sejam todos muito bem-vindos. Você que está chegando agora, está assistindo essa aula ao vivo, ou você que vai assistir essa aula através de uma gravação. Na aula de hoje, eu vou falar um pouco sobre as técnicas de estudo, sobre metodologias de aprendizagem, e eu vou trazer sempre um estudo científico para embasar esse assunto. Vou citar alguns estudos e como eles foram feitos para aumentar nosso repertório como referência para você entender melhor como funciona esse conteúdo. Então, para começar, né, quando a gente fala de estudar, o que é estudar e como fazer isso de uma forma eficiente, de uma forma correta? Porque a gente acaba sendo ensinado e fica muito automático que estudar simplesmente é pegar alguma coisa e ler, é participar de uma aula, escutar o que alguém está falando, é receber uma informação. Mas existe uma diferença, existe um espaço muito grande entre esse recebimento da informação e esse processamento que o aluno, que a pessoa que recebe essa informação faz. É por isso que eu te falei logo no comecinho que esse processo de aprendizagem através de uma aula é 50-50. 50% é o professor, que está ali como um guia, e os outros 50% do aluno. Isso numa aula. Na verdade, o aluno tem um papel até maior que esse 50% aí. Então, estudar basicamente é quando você quer adquirir conhecimento, quer adquirir alguma habilidade. Mas o ato de estudar, ele não é simples, apesar de parecer, apesar de muitas pessoas falarem, né? É só sentar a bunda na cadeira e começar a ler, começar a estudar, começar a assistir os seus vídeos, as suas aulas. Não é tão simples assim. Eu quero dizer isso, quer dizer, né? Isso pode até ser simples para algumas pessoas, para aquelas pessoas que acham que ler uma informação vai te dar o conhecimento, vai ser capaz, vai se sustentar e vai ser suficiente para te passar o conhecimento, mas não é bem assim. Então, quando você assiste alguém falando, quando você me assiste aqui, quando você assiste uma aula, faz um curso, uma palestra, quais são os problemas disso? Primeiro, quando você tem muito material, ou não apenas isso, né? Quando você acumula muitos livros, quando você tem muito papel, isso te dá uma sensação, te dá uma falsa ilusão de que ter esse muito material acumulado já é responsável por te passar o conhecimento. Parece muito abstrato eu falar disso, mas pensa um pouquinho, quando você tem aquela pilha de papel, aquela pilha de anotações do seu lado, te dá um certo conforto de que aquilo é suficiente para te passar conhecimento. Assim como olhar para aquele material, ler aquele material muitas vezes, né, repetidas vezes. Então, ver uma pessoa, da mesma forma, assistir alguém falando, assistir uma aula, não vai te passar o conhecimento simples e puramente dessa forma, porque ao você ver uma pessoa fazendo o raciocínio, isso não quer dizer que você, quando for pensar sobre aquele assunto, vai fazer o mesmo raciocínio que aquela pessoa e vai chegar à mesma conclusão que ela. Ou seja, você precisa fazer uma revisão ativa num outro momento, ou só de tentar recordar, só de você tentar recordar o assunto que aquela pessoa te explicou em um outro local, isso já vai ser, aquele local habitual, isso já vai ser suficiente para te dar para te fornecer, para fortalecer a sua compreensão e vai te ajudar a ver o assunto de uma nova perspectiva. E ainda, ler muito, assistir muitas aulas, o que eu venho te falando ao longo dos dias no Instagram, que eu falei com você aqui no começo da aula.
fazer isso repetidas vezes, em volume, não quer dizer que você está aprendendo. Da mesma forma que grifar, fazer um monte de anotação, fazer resumo, isso não quer dizer que você aprendeu o que você está aprendendo, e isso são práticas enganosas, práticas de aprendizagem muito enganosas, porque a gente tem essa falsa sensação de que está aprendendo, mas não está. E um conceito muito importante que tem que ficar claro é que estar informado é diferente de aprender. Quando você recebe muitas informações, se você lê jornais, se você lê revistas, se você tem acesso a dados, números, e acumula um grande volume de informação, isso não é sinônimo de conhecimento. Quando você conhece, quando você entende, quando você domina um assunto, você é capaz de explicar esse assunto de uma forma simples. Essa é a sua melhor medida de que você aprendeu aquele assunto. E se você é capaz de fazer isso, significa que, de fato, você tem um conhecimento a respeito daquilo. E o que é mais difícil quando você está adquirindo um conhecimento? A primeira coisa é pensar por você, raciocinar, desempenhar um papel, que os seus pensamentos tenham um papel ativo a respeito daquele conhecimento, daquela informação. Por exemplo, se a sua tia, né, se você tem uma tia que te pergunta se, nessa época de fake news tão em voga, se a sua tia te pergunta se você é a favor da vacina, né? Se ela deve ou não tomar vacina. Se ela te pede uma instrução a respeito do que ela deve fazer. E aí você não sabe, você ainda não tem uma opinião formada, mas você resolve assistir um debate de dois especialistas no assunto, sendo que um é a favor da vacina e o outro não. É claro que quando essas pessoas estão ali debatendo, cada uma só vai selecionar assuntos que favoreçam a opinião do que eles defendem, e só vão selecionar informações que sustentam a opinião deles, que sustentam o lado deles. Cabe a você, quando for interpretar essas informações, avaliar aquilo que é mais relevante e interpretar de fato cada uma dessas informações para chegar a uma conclusão definitiva. E no final, você conclui que você concorda com o outro lado. Eu espero que conclua que a fatia deveria tomar vacina. Mas quando você for explicar para ela o motivo o motivo para isso, quando você for embasar a sua resposta com tanto de informação que você tem, você não vai simplesmente repetir a opinião daquele especialista, repetir a opinião de uma pessoa e dizer o que aquela pessoa falou. Para você ter conhecimento a respeito do assunto, para você dominar aquele assunto, você que precisa analisar todos os dados, analisar diferentes opiniões e você chegar a uma conclusão a respeito do assunto, sem simplesmente repetir o que outra pessoa está falando. Então, você precisa pensar, avaliar e emitir a sua conclusão. E é por isso que quando a gente recebe a informação, quando a gente lê um monte de coisa, assiste várias palestras, faz vários cursos, fica muito fácil a gente se enganar, a gente cair nessa armadilha de que receber a informação simplesmente é sinal de conhecimento, mas se a gente não pensar, se você não estiver refletindo, analisando, interpretando a informação na sua base, isso não quer dizer que você conhece, que você domina aquele assunto de fato. E aí, quando você está recebendo uma informação, como é que você vai fazer para chegar a essa interpretação, a essa análise da informação? Como é que você vai estudar da forma correta? Porque estudar é você ter acesso, você ter o contato com essas informações, com o assunto ou com o conteúdo. Então, para começar, né, todas as vezes que você for estudar, você tem que estar desconfiado, você tem que se perguntar. Tudo que você lê, você precisa se questionar e avaliar se aquilo faz sentido. Quando você está lendo um livro, eu não estou falando se você está lendo um romance, ou se você está lendo qualquer tipo de livro para você questionar tudo que o autor fala à medida que você vai lendo. Mas sim, numa leitura mais interpretativa, num segundo momento, vale a pena você fazer esses questionamentos. E aí a gente vai falar em outra aula sobre os processos de leitura, sobre as metodologias e as técnicas mais eficientes para leitura. Mas, num primeiro momento, você aceita o que o autor está falando, e no segundo momento, numa segunda leitura, você começa a interpretar e analisar aquilo de uma maneira mais crítica. Então, quando você faz isso, quando você desconfia da informação, você sabe, você tem conhecimento, você tem consciência de que o tempo é um bem muito valioso que você tem, e você não vai
dedicar o seu tempo simplesmente para receber essa informação e não se preocupar com aquilo que a pessoa tem a oferecer para você. Eu quero, então, aqui, que você duvide daquilo que eu estou falando, que você duvide do que eu vou te ensinar e se desafie a testar aquilo que eu vou falar aqui para você ao longo da aula e teste, aplique, avalie se isso de fato funciona. Eu tenho certeza que vai funcionar, mas é preciso que você faça, que você pratique, para que você tire a prova e consolide o seu conhecimento, consolide o que eu vou te falar aqui. Então, você tem que tomar essa decisão de ser uma pessoa ativa, de ter um papel ativo no seu conhecimento. E isso é a base das metodologias ativas de estudo, e é por isso que eu estou falando tudo isso. O principal é você se fazer perguntas, se questionar, pensar e estimular o seu raciocínio. Então, quando você tem uma intenção, um propósito claro, um objetivo, isso vai se tornando com o tempo, à medida que você pratica, que você realiza esses raciocínios, essas análises, seu estudo, isso vai se tornando mais independente, você aprende, você passa a aprender a consumir a informação. E depois disso, ninguém mais vai te parar, porque você tem autonomia para aprender. Alguns testes, alguns estudos já mostraram que para a maioria das pessoas, o tempo médio de concentração é de cerca de 30 minutos. Aquele tempo que você fica concentrada direto, que você consegue começar uma leitura e ler até o primeiro momento que você se distrai. Esse tempo, em média, de 30 minutos. Depois desse período, você já começa a se distrair. Esse tempo, claro, eu estou falando aqui uma média, esse tempo varia de pessoa para pessoa, depende da pessoa em si, dos costumes, do hábito dessa pessoa de estudar e do quão experiente ela é em relação a estudar, mas considerando essa média, cerca de 30 minutos. Então, quando você está assistindo uma aula, por exemplo, que dura 1, 2 horas, se você tomar esse tempo de concentração de 30 minutos como exemplo, como base, você só tiraria proveito da primeira metade da aula. E por que eu estou te falando isso? Porque é muito provável que a nossa aula aqui dure mais de 30 minutos. Então, o que acontece? Você aproveita a primeira metade da aula, na segunda metade você já está dispersa, você já está cansada, você já começa a se mexer na cadeira e pensar em outros assuntos, começa a preocupar com as notificações que estão no seu celular. Então, o que você precisa fazer? Quando você perceber que primeiro você vai avaliar, qual é o seu tempo de concentração, qual é o tempo que você consegue se concentrar, manter a sua atenção focada no seu estudo, ou seja assistindo uma aula ou uma leitura, independente do que você esteja estudando. Quando você perceber que começa a ficar distraída, quando você começar a se dispersar, você vai passar a fazer anotações, você vai passar a ter um papel mais ativo, de uma forma mais dinâmica naquele estudo, naquela aprendizagem. Você vai anotar isso para que você não disperse e volte a sua atenção no recebimento da informação. Então, você vai começar a anotar por ordem de importância aquilo que você pode usar depois, e é claro, as suas anotações, elas também vão ser um guia, vão ser um mapa daquilo que você está recebendo, do conteúdo que você está entrando em contato, para que depois você possa revisar esse conteúdo, e isso também vai ser assunto para uma outra aula, como processar, como fazer as anotações e como interpretar o conteúdo da aula. Mas, a princípio, aqui, você faz as anotações como um guia, com os tópicos principais, principalmente quando você começar a se dispersar depois daquela primeira metade da aula de 25 a 30 minutos, para que você não perca nenhum assunto. E isso é normal, é muito aceitável e comum que o nosso cérebro se sature depois de determinado tempo, e aí, em um outro momento, a gente vai discutir os tipos de memória, como elas funcionam e por que isso acontece, mas, a princípio, você precisa saber que não é para desistir, não é para deixar os seus pensamentos se saírem do foco, mas sim só mudar a estratégia do aprendizado. Ao invés de continuar ouvindo, você já vai fazendo as suas anotações para assumir a frente do seu estudo, assumir a frente do seu aprendizado e ver a informação sendo aplicada diretamente na sua vida. E aí você pode pensar, eu vou anotar tudo que eu estou falando, tudo que o professor fala quando eu estiver assistindo uma aula, mas na verdade não é isso que eu quero dizer. Quando você for assistir uma aula, assistir uma palestra,
Você não precisa anotar todas as palavras, não precisa anotar tudo para não perder nada. Você só precisa se lembrar do que eu falei no começo da aula. O professor está ali como um guia. A pessoa que está te explicando, que está te ensinando, ela vai servir como um guia para que você tome nota das informações que são mais críticas e relevantes, informações essas que você vai anotar em tópicos, e no segundo momento, em casa ou 10 minutinhos depois da aula, você vai revisar esses tópicos, completar as anotações com aquilo que você não anotou por causa do momento da aula, e assim isso vai te possibilitar entender melhor, além de que, ao você revisar essas anotações no segundo momento, ainda que seja logo em seguida, depois da aula, isso já vai favorecer a sua compreensão e já vai facilitar o seu aprendizado. Então, a forma, precisa estar muito claro, é que a forma que você aprende, a forma que você estuda, determina como você vai aprender. Existe um método para isso, e esse é o meio, é aquilo que vai te levar para um resultado definitivo no seu conhecimento. A forma que você estuda e aprende vai determinar como vai ser sua vida, porque a informação que você aprender, seja com experiência, seja com aulas, com cursos, aqui quando eu falo de aprendizagem, não é só aquilo que a gente vê em livros, muito pelo contrário. A experiência, o que você, as experiências de outras pessoas, inclusive, é que vão determinar, que vão ajudar, vão influenciar nas suas escolhas. Uma coisa que eu quero trazer aqui, um conceito muito debatido, mas que muitas pessoas ainda ainda fazem esse tipo de coisa, foi o que dois pesquisadores, né, dois professores de psicologia dos Estados Unidos, chamaram descreveram esse fenômeno e foi publicado e descrito como o efeito Dunning-Kruger. Dunning e Kruger são os dois pesquisadores que descreveram esse efeito, e ele fala basicamente, esse efeito, né, se refere basicamente, quanto menos uma pessoa sabe, mais ela acha que sabe. Ou seja, todos nós tendemos a superestimar as nossas habilidades. Quanto menos a gente sabe de um assunto, melhor a gente acha que é naquele assunto. E é por isso que a gente vê um monte de especialistas de manchetes que vivem discutindo esses assuntos de uma forma muito superficial por aí, principalmente nas redes sociais. Então, aqueles que têm menos conhecimento, as pessoas que têm menos conhecimento, são os que se consideram os melhores especialistas. Esse foi um efeito, foi um experimento, um teste feito por esses dois professores, por esses pesquisadores nos Estados Unidos, e eles investigaram o fenômeno. A dupla, né, de professores conduziu um teste com voluntários que envolvia responder perguntas de lógica e gramática. Antes deles revelarem os resultados, os voluntários faziam os testes, e antes deles revelarem os resultados dos testes, os pesquisadores pediam a essas pessoas para avaliarem suas próprias performances. E os que ficaram melhor classificados, ou seja, os que de fato tinham mais conhecimento, que acertaram o maior número de questões, eles subestimaram seus resultados. Aqueles que conheciam muito acharam que eles tinham ido muito pior. E os que erraram mais perguntas, os que tinham menos conhecimento, foram os que se superestimavam, ou seja, as pessoas que mais erraram na prova foram as que acharam que tinham sido melhor. E esse é um fenômeno muito comum. Você pode observar, você pode identificar no seu meio, eu tenho certeza, algumas pessoas que fazem esse tipo de coisa, mas foi por meio desse estudo que foi publicado na revista Journal of Personality and Social Psychology, lá em 99, um estudo antigo, mas que ainda é muito recente, se a gente for olhar o comportamento das pessoas, ainda se estende até hoje. Esses pesquisadores, eles consagraram a teoria de que todo ser humano se acha melhor do que realmente é. E para a gente estar ciente da nossa própria ignorância sobre um tema, a gente tem que ter um mínimo de conhecimento sobre ele. Só assim a gente vai conseguir identificar as nossas dúvidas e as lacunas da nossa compreensão. Então, quando eu te falo isso, é para você estar ciente do quanto você não sabe daquele assunto, para assim você conseguir estudar mais e tentar preencher essas lacunas. Como bons
estudiosos, como bons estudantes, a gente tem um interesse profissional e pessoal em identificar as atividades que tornam os nossos estudos, tornam a nossa aprendizagem mais efetiva e mais eficiente. E otimizar o aprendizado requer, em geral, que a gente vá contra a nossa intuição. Isso porque o estudo ele é um processo contra-intuitivo. Não isso é o que eu estou tentando te falar desde o começo da aula, e a gente vai consolidando essa informação com o tempo. Estudar é contra-intuitivo porque você precisa desempenhar um papel ativo ao receber informação. Não basta com que você receba a informação de uma forma passiva, e esse recebimento, essa participação, essa análise, essa interpretação do dado precisa ser ativo, e isso não é intuitivo, isso não é simples, não faz parte do nosso hábito. Se a gente for pensar naturalmente, não é algo que a gente faria, se questionar. A gente recebe, e aquilo que a gente recebe é o que mais acontece, é o mais fácil, e é o que acaba sendo atrapalhando que o nosso conhecimento, a nossa aprendizagem seja consolidada. O principal problema, né, que os estudantes, eu me encaixo nesse grupo, o principal problema dos estudiosos, das pessoas que aprendem continuamente, independente de se você está fazendo um curso, uma graduação, se você está fazendo aula. Aqui eu estou falando para você que quer continuar aprendendo, que são os lifelong learners, as pessoas que têm uma aprendizagem continuada, que não vão parar de se atualizar, que estudam porque gostam, porque querem se aprimorar, porque querem uma habilidade nova, e principalmente essa habilidade que é suficiente e vai ser responsável para que você faça uma renda extra com ela, ou não extra, né, mas que aquilo se torne a sua fonte de renda principal. Isso vai ser importante, esse conhecimento que vai embasar, que vai sustentar com que você tenha ganhos efetivos e que isso atinja um retorno financeiro. Então, o problema maior com os estudiosos, com os estudantes, é que a gente pode ser enganado se a gente está aprendendo efetivamente ou se a gente já tem um nível de conhecimento e de compreensão daquele assunto que vai suportar o nosso acesso, que vai sustentar o nosso acesso posterior àquela informação ou alguma habilidade que a gente queira aprender. O que isso quer dizer? A gente, ao interpretar de uma forma errada, né, a ser enganado em relação àquelas práticas que eu te falei no começo, de que simplesmente assistir uma aula não é suficiente para que você aprenda, ou receber uma informação de uma forma passiva, isso que a gente possa não alcançar, não consiga resgatar essa informação quando a gente precisa dela, seja para fazer um teste, seja num estudo, ou seja, de fato, quando a gente quer aplicar, colocar em prática aquela informação. E a gente pode se enganar com as nossas impressões subjetivas. Seja relendo um capítulo uma segunda vez, por exemplo, que pode dar aquela sensação de familiaridade por a gente já ter um contato inicial com aquela informação, com aquele dado. E, assim, a gente interpreta que o nosso conhecimento e a nossa compreensão é resultado daquela familiaridade simplesmente porque a gente já viu aquilo uma vez. Mas, na verdade, o nosso conhecimento ele é, de fato, um produto da nossa percepção, do baixo nível da nossa percepção que a gente tem primariamente, que é o que eu te falei, resultado do efeito Dunning-Kruger. Então, quando a gente tem contato com uma informação pronta, isso pode dar a sensação de que pode ser interpretado como uma evidência de aprendizagem, de conhecimento. Mas a gente vai ter dicas, a gente vai ter pistas de qual é a nossa atual situação de conhecimento, de qual situação, em qual ponto de estudo qual ponto no estudo a gente está. E isso
é muito provável que a gente não consiga resgatar assim, uma dessas dicas é que é muito provável que a gente não vai conseguir resgatar essa informação no momento posterior. Alguns anos atrás, aqui eu vou trazer uns estudos para você conseguir se contextualizar melhor. E alguns anos atrás, alguns pesquisadores que desenvolviam teorias a respeito da aprendizagem, eles buscavam distinguir qual era a diferença entre aprendizagem e performance. Isso porque os experimentos revelaram que existia uma diferença de fato no que acontecia entre o período que a gente aprende, que a gente estuda, e na nossa performance aparente, logo em seguida. E o contrário também é verdadeiro. Substancialmente, acontece uma melhora logo em seguida, como resultado, uma melhora na performance, logo em seguida, como resultado da aprendizagem e como resultado de sessões sucessivas de estudo. E eu vou te explicar melhor por que e como isso acontece, né, no nível teórico. Existe uma diferença quando a gente estuda duas diferenças marcantes em relação a técnicas de aprendizagem, que são a prática de estudo em bloco e a prática de estudo intercalado. E existe uma diferença quando a gente faz esses dois tipos de estudo. Uma diferença na forma na força com que a informação é estocada na memória e na força com que a gente consegue resgatar essa informação no momento seguinte para utilizá-la. A força da memorização, da forma com que a informação é estocada, reflete como essa informação está interassociada, está relacionada com outras informações que a gente tem na memória, e isso está relacionado com o nosso conhecimento prévio e com as nossas habilidades. Enquanto a nossa força de resgatar aquela informação reflete a ativação atual e quanto essa informação é acessível, quanto a gente consegue ativar e acessá-la no momento seguinte. E isso é de uma forma muito forte influenciada pelos fatores, como as pistas que a gente tem para resgatar a informação ou o tipo de exposição do estudo, que eu te falei, e a gente vai ver mais detalhes a seguir, que são basicamente o estudo em bloco e o estudo intercalado. E aí, eu quero que você anote, que você tome nota disso, que você grave o que eu estou te falando, que de quais são as melhores condições para você aprender. Enquanto você aprende uma informação que aparentemente é difícil, quando você cria uma dificuldade para aprender aquela informação, na verdade você está tornando aquela informação mais duradoura e deixando a sua aprendizagem mais flexível. Isso significa que você vai variar as condições em que você está aprendendo, mais do que mantendo uma condição constante nos estudos. Ou seja, ao invés de você manter uma leitura constante por um longo período, você vai criar dificuldades naquela leitura, porque isso vai fazer com que a sua memorização e a sua compreensão daquele assunto seja mais eficiente e duradoura. E, além disso, intercalar o estudo com outros assuntos paralelos, com assuntos diferentes, vai te ajudar a estudar, a compreender e a entender aquele assunto também, mais do que agrupar as informações por tópico, colocando tudo junto. E aí é isso que eu quero que você entenda em relação às duas técnicas de estudo principais, que são os estudos em bloco e o estudo intercalado. O estudo em bloco é quando a gente agrupa todos os assuntos todas as informações de um mesmo assunto para estudar tudo aquilo tudo de uma única vez. E o estudo intercalado é quando a gente intercala aquele assunto, intercala dois ou mais assuntos diferentes. Além disso,
para você melhorar a sua aprendizagem, para você criar dificuldades na sua aprendizagem, o que vai fazer com que você se desafie e aprenda melhor, você precisa espaçar o seu aprendizado mais do que estudar tudo de uma vez e usar testes, questionamentos, fluxogramas, mapas mentais, mais do que uma simples leitura, um simples texto corrido, como uns eventos do estudo que vão facilitar, que vão te ajudar muito a aprender. Algumas dificuldades desejáveis, aqui quando eu falo para dificultar o seu estudo, não quero dizer que você deve estudar uma informação muito complexa, mas sim que você deve criar dificuldades que são desejáveis. E elas são desejáveis porque elas despertam uma codificação e um processo de memória, de reconhecimento, de recuperação que sustenta o seu aprendizado, a sua compreensão e a sua recordação. Se, entretanto, você não faz esse tipo de prática, se você não dificulta, se você não cria perguntas, se você não tenta se desafiar enquanto você estuda, você até pode ter alguma boa performance nos estudos, mas isso vai se limitar a um prazo menor, vai se limitar a um período de tempo menor e vai ser observado apenas a curto prazo. Ao passo que cada vez que você se desafia mais, que você tenta analisar, interpretar e se desafiar, isso vai consolidar cada vez mais a sua aprendizagem e possibilitar com que você consiga resgatá-la, acessá-la ao longo do tempo e fazendo com que cada vez mais você domine aquele assunto, tenha um maior domínio dele. E aí variar as condições de estudo é que vai te ajudar, vai criar um ambiente ideal para configurar aquele processo de aprendizagem, mais e de recordação, quando você precisar fazer algum teste ou quando você precisar aplicar, colocar em prática aquela informação. Isso significa que você pode variar, criar dificuldades, não só em relação àquilo que você lê, aquilo que você escuta, mas também sentar de uma forma ereta, variar o seu ambiente físico, criar uma iluminação adequada e não uma iluminação que vai favorecer com que você tenha sono. Variar essas condições ambientais também vão te ajudar a consolidar o seu conhecimento. E aqui eu estou te falando de uma forma muito ampla, mas não quer dizer que isso vai ser responsável unicamente pelo seu aprendizado. Você precisa considerar tudo isso que eu estou te falando e esses pequenos fatores que se complementam para que sim você consiga fortalecer aquilo que a sua prática de estudo e se tornar um estudante melhor. Existem alguns estudos que mostram como esse aprendizado, que reforçam esses fatores que eu te falei, e um deles é um estudo feito com crianças que fornece uma ilustração que ambienta muito bem os benefícios de variar as condições da prática, as condições do aprendizado. O estudo que mostrou esse conceito testou as habilidades motoras de crianças de 8 e 12 anos. Essas crianças foram divididas em 2 grupos e, de olhos vendados, um grupo de crianças ia jogar objetos em um alvo, essa era a tarefa, e essas crianças ficariam a 3 metros de distância desse alvo. O outro grupo de crianças, também de olhos vendados, ficariam em distâncias variáveis, maiores e menores de 3 metros. Ou seja, um grupo tentaria acertar o alvo em uma distância fixa e o outro grupo tentaria acertar o alvo em distâncias variáveis. Em ambos os grupos, as crianças foram testadas, foram treinadas e depois elas foram testadas. Depois de um tempo, elas foram testadas. Se a gente for pensar de uma forma comum, o que a gente sente em relação a isso é que se a gente treinar da mesma forma sempre, a gente vai se sair melhor naquela habilidade. Ou seja,
Se a gente estudar sempre o mesmo assunto da mesma forma, a gente vai aprender muito mais aquele assunto. Essa é a sensação, essa informação básica que a gente recebe e que fala que a gente está aprendendo melhor dessa forma. Mas, na verdade, quando a gente varia as nossas condições, o aprendizado é muito melhor e mais eficiente. E é exatamente isso que o estudo com 2 grupos de crianças mostrou. As crianças que treinaram, que tentaram aprender a acertar aquele alvo numa distância variável, elas se saíram muito melhor do que as crianças que fizeram isso numa distância fixa. Isso porque os benefícios da variação provavelmente está associado com ajustar os parâmetros de aprendizagem. E aqui a gente está usando a aprendizagem de mobilidade motora, mas serve para qualquer outra habilidade também. Fazendo com que aquelas crianças, nesse exemplo que eu citei, superem os benefícios de variar as condições, superassem os benefícios de treinar em condições fixas, desculpa. E da mesma forma, então aqui eu estou falando de condições variáveis, eu já falei com você de se questionar, de criar dificuldades enquanto você estuda, e agora eu vou falar um pouquinho de fazer um estudo massivo, um estudo em blocos, que apesar de ser muito conveniente, também pode ajudar, de uma forma lógica, a setar a nossa organização, a organizar os nossos estudos e o nosso conhecimento em diferentes tópicos, como resultado resultando em um ganho rápido no conhecimento. Ou seja, estudar de uma forma massiva, estudar um volume muito grande de um mesmo conteúdo, de um mesmo assunto, de uma única vez, vai te ajudar pode te ajudar, né? A noção que a gente tem é que esse estudo massivo pode te ajudar a ter um ganho mais imediato. Mas, na verdade, existem alguns estudos que mostram que outras condições de estudo são mais eficientes. Uma boa performance em testes, seguindo uma noite em claro de estudos, pode ser muito recompensadora. Se você passa a noite estudando e no outro dia faz uma prova e vai bem naquela prova, isso pode ser muito bom para você. Mas, se você faz um estudo com o tempo, se você faz o que eu te falei, de intercalar os assuntos diferentes, ao invés de estudar tudo de uma vez, isso vai tomar muito mais tempo e você tem a sensação de que você está demorando muito para aprender e que aquilo não está sendo recompensador. E, de fato, é o que acontece. Pode não ser recompensador no momento imediato e pode levar mais tempo mesmo para o seu aprendizado, mas como a gente está falando aqui de aprendizagem continuada, a retenção a longo prazo ela vai ser muito eficiente. E por aprendizagem continuada, eu estou te falando que é algo que você quer ter aquela informação ao longo do tempo. Você não quer estudar aquilo para fazer uma prova amanhã e esquecer tudo. Você quer dominar aquela informação, quer retê-la e quer ser capaz de utilizá-la sempre que você precisar. Então, o estudo em blocos, o estudo massivo, ele te dá a sensação de que você está aprendendo muito, mas, na verdade, a longo prazo isso não funciona e não se sustenta. Um outro estudo, uma outra pesquisa avaliou se esse padrão de estudos interferia na aprendizagem dos estudantes. Foram testados os estudantes que estudavam em blocos, né, que faziam esse estudo massivo, ou seja, né, estudava tudo de uma vez, e muitas horas seguidas, e aqueles estudantes que intercalavam o estudo, alternando diferentes assuntos. Na prática, os estudantes que estudavam em blocos, eles tinham um desempenho imediato muito melhor. Ao estudar e fazer o teste em seguida, eles se saíam até 3 vezes melhor. O que eu quero dizer, se você estudou um dia inteiro e vai fazer uma prova no dia seguinte, pode ser que você se saia melhor do que aquelas pessoas que estão estudando há algum tempo. Mas, na verdade, se você for, nessa pesquisa que eu estou citando,
os estudantes que refizeram o teste 10 dias depois, eles sim se saíram muito melhor. Aqueles que intercalavam o assunto, esses sim se saíram muito melhor. Então, resumindo, nesse estudo, nessa pesquisa, foram testados 2 grupos de estudantes. Aqueles que faziam o teste, que faziam o estudo em bloco, que estudavam muitas horas seguidas em o mesmo assunto, no dia seguinte, logo em seguida que eles eram testados, eles se saíam melhor, porque eles tinham informação muito fresca na memória. Por outro lado, quando esses estudantes eram testados 10 dias depois do seu estudo inicial, eles se saíam muito pior do que aqueles estudantes que intercalavam os assuntos e não estudavam tudo de uma vez, intercalavam diferentes assuntos. Esse padrão de estudos interferiu também na capacidade dos estudantes de predizer como eles se sairiam no teste. Lembra que eu te falei do efeito de Dunning-Kruger? Te falei no comecinho da aula que quanto menos a gente sabe a respeito de um assunto, mais a gente tende a se superestimar em relação ao nosso conhecimento. E o mesmo aconteceu aqui com esses estudantes. Aqueles que estudavam em blocos, eles tinham a retenção do conteúdo muito menor, eles achavam que sabiam muito mais. E como isso foi medido? Os pesquisadores perguntaram a esses estudantes quanto eles achavam que iriam acertar daqueles testes, e eles achavam que isso saiu muito melhor do que eles realmente foram. E um outro método foi testado com uma outra pesquisa, foi testada com pinturas. Estudantes também, foram mostrados a estudantes pinturas de seus respectivos autores. Ao mostrar uma pintura e o seu autor depois, e logo em seguida, pinturas de um outro autor com seu respectivo autor em seguida, sucessivamente, os estudantes memorizavam muito mais do que quando eram mostradas todas as pinturas de um mesmo autor e eram pedidos depois para eles identificarem de quem eram essas pinturas, que eu estou te falando. De uma forma muito resumida, essa pesquisa, os pesquisadores testaram 2 grupos de estudantes. Em um grupo a um grupo seria apresentadas pinturas de um autor intercaladas com pinturas de autores diferentes. E o outro grupo ia ser apresentado todas as pinturas de um mesmo autor para depois passar para um próximo. Esses estudantes, eles conseguiam memorizar, esses últimos, os que viam todas as pinturas de um mesmo autor em seguida, eles memorizavam muito menos do que os outros estudantes. Isso acaba sendo um pouco surpreendente também, como os estudos anteriores que eu mencionei para você, de variar as condições, de criar dificuldades. E agora, quando a gente vê o estudo massivo, o estudo em blocos, é surpreendente porque quando a gente estuda em bloco, dá a sensação e dá a impressão de que isso é mais fácil para reconhecer pontos comuns e pontos diferentes daquele mesmo assunto, para comparar o mesmo assunto. E para caracterizar, nesse exemplo que eu te citei, para caracterizar o perfil de um artista. Então, quando o estudante via várias pinturas sucessivas de um mesmo autor, parecia que ele conseguia comparar, identificar traços comuns daquele autor. Mas, na verdade, os estudantes que viam pinturas sucessivas de autores diferentes, eles conseguiam memorizar muito mais. E é isso que é surpreendente, porque o estudo intercalado facilitou com que os estudantes pudessem avaliar as diferenças entre os diferentes autores, e isso era mais fácil de ser reconhecido no segundo momento, quando eles eram testados. Uma das teorias para explicar isso sugere que ter que resolver diferentes interferências nos assuntos diferentes, ter que interpretar diferentes informações, força com que o aprendizado seja mais eficiente, força com que a pessoa, com que o estudante perceba as similaridades e as diferenças entre eles, resultando numa melhor codificação da informação e
fortalecendo, nutrindo tanto a retenção quanto a transferência da informação para um segundo momento. Quando o estudante é capaz de avaliar diferentes informações sucessivas, fica mais fácil dele memorizar aquela informação e de reconhecê-la quando ele é testado, quando ele precisa resgatar essa informação no futuro. Uma outra explicação para isso sugere que intercalar o estudo favorece a memorização da seguinte forma. Se para aprender uma informação A, depois você estuda a informação B, depois a informação C, e depois a informação A de novo, para a memória e como você interpreta, como você tem o contato com a informação A, precisa ser recuperado numa segunda vez, enquanto se você estudar a informação A e depois A e depois A, isso não envolve o mesmo tipo de recordação. Ou seja, se você estuda A, depois B, depois C, quando você está estudando B e C, você acaba relacionando com a informação inicial A que você teve. Ao passo que se você estuda A e A em seguida, você não faz esse tipo de recordação, não consegue associar, correlacionar as informações de uma forma muito eficiente. E aí, para você tomar nota mais uma vez, o esquecimento, que é basicamente a nossa perda da capacidade de resgatar a informação, isso cria a oportunidade de você melhorar a forma com que você armazena a informação, fortalece essa força, fortalece esse armazenamento e da informação que ainda vai ser aprendida e das habilidades que você ainda vai desenvolver. De uma forma diferente, né? Traduzindo o que eu falei agora, quando você tem algumas habilidades, algum conhecimento e maximiza a forma de acessar esse conhecimento da memória, como eu te falei, quando você estuda uma informação e depois estuda outra informação diferente, você está melhorando a forma com que você resgata a informação inicial, porque você dá um período de esquecimento dela. E aí você tem você tem um ganho maior futuro, a longo prazo, na consolidação do seu conhecimento. E como um efeito contrário disso, a longo prazo, as informações em bloco, o estudo massivo, vai dificultar, vai ser pior para você, para conseguir resgatar essa informação, e aquilo que você estudou tudo de uma vez vai ser muito difícil com que você tenha essa informação, com que você se lembre de tudo aquilo que você estudou. Ao passo que se você intercalar os assuntos, vai ser mais fácil de você se lembrar de um volume maior de dados. Então, quando você cria, resumindo, né, o que eu falei até aqui, quando você cria dificuldades, quando você varia as condições, quando você faz o estudo intercalado, tudo isso é responsável por um bom estudo, por uma melhor aprendizagem, um estudo mais eficiente e eficaz. E aí, você consegue se beneficiar melhor desse conhecimento. Basicamente, quando eu falo para você criar dificuldades, variar o ambiente, variar o tipo de aprendizagem e fazer o estudo intercalado, o que eu quero dizer que se você, a qualquer momento, como estudante, olha para uma resposta, tem contato com a informação, já tem a resposta, já tem alguém para te dar essa informação, para te passar aquilo que você busca, ou te mostrar qual é o caminho, qual é a resposta e qual é a resposta para a sua dificuldade, isso faz com que você perca a sua oportunidade de aprender, perca a sua oportunidade de criar novas sinapses, de se desafiar, e você perde uma forma muito poderosa de adquirir conhecimento, uma oportunidade muito, muito forte para você consolidar o seu conhecimento.
E já a recuperação, o desafio, se questionar, fazer perguntas e tentar desenvolver a sua capacidade crítica, isso sim é um importante modificador da memória, porque consolida, forma mais sinapses e consolida aquilo que você já sabe e aquilo que você está aprendendo. E é por isso, inclusive, que reler uma informação é um modelo muito passado hoje em dia para a gente de que funciona, mas é um modelo típico daquilo que não funciona, aquilo que não funciona de uma forma eficiente. A gente acredita que aquilo é bom, mas de fato não é, apesar de ser o que mais é ensinado hoje em dia nas escolas e nas universidades. A gente tende a pensar que a nossa memória, isso porque a gente tem essa falsa sensação de que reler, escutar novamente uma pessoa falando, dá a falsa sensação, dá a impressão de que a gente aprende melhor, porque a gente tende a pensar que a nossa memória funciona como um gravador de áudio, gravador de vídeo, né? Se a gente ler, reler várias vezes ou tomar notas e reler aquela informação, isso dá a impressão de que é suficiente para o nosso conhecimento, é suficiente para reter a informação. Mas, na verdade, o que acontece é o que eu te falei, que quanto mais dificuldade você criar, melhor vai ser para da sua inteligência para acumular o conhecimento. E é por isso que os testes, as perguntas, os questionamentos são tão efetivos na aprendizagem. Isso é muito depreciado, né? Pode ser muito depreciado hoje em dia, principalmente porque é difícil, não é intuitivo a gente sair respondendo perguntas, se questionando para tudo que a gente lê, principalmente um livro que está ali com a informação pronta, ou uma aula, quando o professor está falando de uma forma muito superficial, mas está ali tudo pronto e mastigado para você que está assistindo. Isso pode ser visto como um veículo de avaliação, como uma forma de aprendizagem, mas, na verdade, acaba não sendo uma forma muito efetiva. Por quê? A gente vai ter o acesso à informação, mas ele vai estar sendo dado para a gente, e o estudante, ao fazer isso, apenas receber a informação, ele não está desempenhando um papel ativo e não vai conseguir consolidar a informação na memória dessa forma passiva. A mensagem mais básica que eu quero que você leve a partir dessa aula é que você precisa gastar menos tempo reestudando um assunto e mais tempo se testando. E aí, quando eu falo reestudar, não quer dizer que você deve deixar de revisar aquele assunto, mas sim que você não precisa reler, reassistir ou reescutar uma aula da forma passiva, mas sim passar mais tempo se testando, e aí você pode fazer isso também durante as suas revisões. E o que eu quero que você leve dessa aula, eu vou fazer uma síntese aqui para vocês, a gente já está chegando no finalzinho, para as pessoas que são estudantes, que querem aprender. A gente espera, eu espero basicamente, né, que você esteja convencido de que o papel ativo nessa forma de estudar vai te levar a um maior conhecimento e vai introduzir, e ao introduzir dificuldades desejáveis, que são as que eu expliquei para você ao longo da aula, isso vai permitir uma melhora nas suas atividades, no seu estudo. E, acima de tudo, tentar se desafiar, tentar se questionar e se perguntar a respeito daquilo que você vê, a respeito daquilo que você estuda, isso vai funcionar melhor para a sua memória do que simplesmente pensar que a sua memória funciona como um gravador de vídeo que vai reter toda aquela informação e você vai ser capaz de reproduzi-la a todo momento. Na verdade, você precisa se reexpor às dificuldades para que você consiga ser capaz de resgatar essa informação em diferentes situações. Até porque, quando eu estou falando aqui para você de estudo, de aprendizagem,
Você não vai fazer a mesma prova 1 milhão de vezes, você não vai responder a mesma pergunta várias vezes, você vai ser estimulada em diferentes situações, vai ser requisitada, vai ser perguntada, vai ser cobrada com diferentes habilidades, e a sua capacidade de se adaptar, de relacionar aquilo que você sabe e de analisar, de interpretar, de pensar a respeito daquele assunto para responder a esses estímulos externos aos quais você está sendo cobrada, é que vão determinar o seu sucesso naquela situação. Então, fique atento, por exemplo, quando você estiver relendo um capítulo, pare, tome notas daqueles assuntos e tente criar as suas exposições, as suas dificuldades, tente se expor às dificuldades naquele momento, ao invés de simplesmente ter aquela sensação de familiaridade e de que você está entendendo, que você conhece aquele assunto. Na verdade, isso é um problema no nosso entendimento. Provavelmente, e mais importante até, se você manter em mente que você precisa recuperar mais, resgatar da memória, recordar mais do que simplesmente reler, isso vai modificar a força com que você consolida as sinapses neurais e a força com que aquela informação depois vai ser resgatada, vai ser consolidada. Você precisa, então, praticar, recuperar e analisar a informação em diferentes contextos. E um dos exemplos que eu te falei, não só em diferentes situações que são criadas, em diferentes perguntas e questionamentos e discussões, mas também em um ambiente diferente. Isso já vai te ajudar um pouquinho a pensar, a avaliar a informação de uma nova perspectiva. E o mundo, né, hoje em dia, que está cada vez mais complexo e que as informações mudam cada vez mais rápido, em especial com a internet, com as informações ao vivo, né, em tempo real, que a gente tem a todo momento, a nossa capacidade de aprendizagem, a nossa capacidade de estudar e de aprender vai se tornar cada vez mais importante. Não só, e eu não estou te falando aqui aprender um assunto, mas aprender com uma situação e ser capaz de se adaptar a ela. Isso vai dizer como isso se traduz em como o aprendizado, em como o conhecimento, hoje em dia, acaba sendo uma forma de sobrevivência, porque a gente tem diferentes contextos, diferentes situações, e se sai melhor quem se adapta melhor àquelas diferentes situações. A gente chegou agora no finalzinho da aula, eu agradeço a vocês que estiveram aqui, comigo, nessa primeira aula que eu estou fazendo pelo YouTube. Quem estava aqui no Instagram também, eu agradeço muito a participação de vocês. Eu espero que vocês tenham acessado aqui pelo link que eu deixei na bio. Essa aula vai ficar salva ainda por alguns dias, por tempo muito limitado, então você não deixa para assistir muito para frente, mas pelo menos por 24 horas ela vai estar aqui. Então, se você precisar tomar notas mais uma vez, e se você ainda não conseguiu pegar desde o começo da aula, se precisou sair um pouquinho antes, a aula vai estar aqui para você. Eu agradeço muito a todos vocês que estiveram aqui. Na quinta-feira que vem, temos mais uma aula. Muito obrigada. E se vocês tiverem dúvidas, eu vi que aqui no chat ainda não tem nenhuma dúvida, mas se vocês tiverem dúvidas, podem me mandar lá no Instagram, na caixinha de perguntas, ou deixar aqui embaixo da descrição do vídeo. Muito obrigada e boa noite.